Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, família! Estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Hoje é terça-feira, estamos ao vivo aqui direto de Cachoeira Paulista ao meio-dia. Isso todas as terças-feiras. E você que pode estar nos assistindo na madrugada, tem algumas reprises e você é muito bem-vindo da mesma maneira. Porque o programa acontece para todo o público. Aqui nós não temos preconceito, nem de tempo, nem de horário, nem de pessoas, nem de situações. Nós estamos aqui para ajudar, para trocar ideias, e uns ajudando aos outros. Tá certo? Então, por isso, entre em contato conosco, participe conosco através da nossa página no Facebook, Facebook/Trocando Ideias, ou pelo Twitter, pelo e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, trocandoideias@cançãonova.com, e até mesmo pelo telefone, sabia? Você pode mandar para nós no 12 31 86 26 00. E essa semana nós recebemos há um tempo atrás aí cartas também, porque ainda existe isso, gente. Tem lugar que não tem acesso ainda às redes sociais, ou as pessoas não têm ainda o domínio sobre elas, não tem importância. Pode mandar a sua cartinha também para a Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, que nós receberemos aqui e responderemos com toda certeza. Tá certo? Aguardamos aí a sua participação. Hoje nós estamos aqui, trazemos de volta Luzia Santiago. Bem-vinda. Trazemos de volta, muito bom. Quero desejar a paz para você, vamos trocar ideias, mas eu quero mandar um grande abraço especialíssimo para Fortaleza, no Ceará. E para a nossa comunidade, os membros da comunidade de vida, comunidade de Segundo Elo, estivemos fazendo a nossa jornada. Coisa boa, hein? Comunidade Canção Nova, um retiro de tempo forte, onde nós bebemos juntos todas as graças de um retiro que você já sabe, fechado, ali de oração, Eucaristia, Palavra de Deus e aprofundamento daquilo que é o nosso carisma Canção Nova. E eu quero mandar também um grande abraço, aproveitando para Fortaleza ainda, para a tecelagem Nossa Senhora de Fátima, para Edinada. Edinada, eu senti não ver você porque eu tive um desejo assim de lhe dar um abraço e agradecendo pelas roupas que você nos enviou, inclusive eu estou aqui com uma delas, e Deus lhe pague mesmo. E é uma história interessante que um dia eu conto aqui. Edinado, um grande abraço para você e para todo esse nosso Brasil, especialmente nesse tempo aí de alvoroço, né? Para lá, para cá. Mas nós queremos que nosso Senhor conceda vitória à Canção Nova. Mais do que até no esporte, nós queremos que o esporte tenha a vitória e torcemos para isso, mas que o nosso país seja vencedor, vitorioso em Cristo, em todas as suas crises e necessidades, para o nosso povo brasileiro. Aquele abraço. Que bom, tá aí já, e é isso mesmo, nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, temos que estar sempre aí de mangas arregaçadas, trabalhando, confiando, sempre em tudo com um olhar de esperança. Carla, eu quero mostrar aqui na telinha, e para aqueles que, quem sabe, verão, não, é a sua unha mesmo. A Carla, gente, está com a bandeira nacional aqui na unha. Estou, não só pela seleção, mas porque esse ano é um ano importante. Um close aí, mas olha, que lindo, Carla. É um ano, gente, é um ano eleitoral. Eu vou pôr aí uma bandeirinha na minha unha, porque eu amo a bandeira nacional, eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu também tenho, e é por isso mesmo, não só pelo esporte não, é o que você falou, Nós estamos num ano eleitoral, a gente tem que estar bem atento ao que nós vamos fazer nesse ano, como é que nós vamos eleger, e tantas coisas que a gente precisa no Brasil, cada vez mais ter essa esperança e acreditar que tem jeito, que o Brasil tem jeito sim. Professor, bem-vindo. Amém, alegria estar aqui mais uma vez. Nesse tempo de festa brasileira, né? A gente festa, chora, ri, faz de tudo aqui, graças a Deus, Mas o problema é não perder a esperança nunca. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui trabalhando, porque
a gente tem, graças a Deus, muitas perguntas que nos chegam e a gente precisa dar conta delas, porque a gente promete que responde, então tem que responder. Então, vamos lá. Professor, a Jéssica, de Itajubá, pergunta assim: quando nos confessamos, recebemos o perdão dos nossos pecados. Sendo assim, ainda teremos que pagar as penas desses pecados já perdoados no purgatório? A igreja diz que sim. O purgatório é dogma de fé, que foi confirmado em vários concílios da igreja. Bem, para entender isso, é preciso entender o seguinte: quando há um pecado grave, pecado mortal, tem duas coisas. Existe a culpa e existe a pena. A culpa é aquilo que é perdoado na confissão. Só Cristo pode perdoar a culpa. Por quê? Só Ele é que pagou, diante da justiça divina, o preço dos nossos pecados com a sua morte, seu sangue e sua vida. Então a gente fica perdoado na confissão. Mas o pecado deixou um estrago para trás, no pecador e, quem sabe, em outras pessoas, né? Então isso precisa ser reparado. O pecado diminui a santidade da pessoa, do pecador. Então ele precisa resgatar essa santidade. E é isso que a igreja chama de pena temporal, que a gente pode cumprir nessa vida. Você pode, por exemplo, com orações, meditações, esmolas, caridade, trabalho apostólico, você como que cumpre essas penas temporais, recupera, restaura, né, o que foi feito de errado. Agora, o Catecismo diz assim, parágrafo 1030, aqueles que morrem na amizade de Deus, quer dizer, não têm pecado grave, mas não estão perfeitamente santificados, então passam por uma etapa de purificação na eternidade, no purgatório, que a gente chama de purgatório. Claro que a palavra purgatório não tem na Bíblia, foi a teologia católica que cunhou essa palavra. Purgatório vem de purgar, vem de limpar, né? Como ninguém pode entrar na comunhão com Deus sem estar perfeitamente santificado, porque Deus é santo, santo, santo. Então passa por essa purificação do purgatório. E veja, nós não devemos olhar o purgatório como uma coisa triste, não, pelo contrário. Os grandes santos doutores da igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, especialmente São Francisco de Sales, eles sempre olharam o purgatório como uma coisa cheia de esperança, né? Que não tem nada a ver com a punição do inferno. Não tem nada a ver com fogaréu. Não. Esse fogo que fala do purgatório, porque o fogo não queima espírito, o fogo queima matéria. Nem de agonia, fica lá, ai, Deus está lá, não posso chegar até Ele. Então, é uma purificação, é uma catarse espiritual, né? Em que a pessoa se arrepende dos seus pecados, tal, até... E aí uma coisa muito importante, que ele recomenda a gente rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Porque uma vez no purgatório, a alma não pode fazer mais nada por ela. Por quê? Porque o tempo de conquistar méritos, a igreja ensina, encerra com a morte. Então, quem ajuda o sufrágio das almas é a igreja que está no céu e a igreja que está na terra. Aí a importância de oferecer... Por isso que todas as missas, a igreja reza pelas almas do purgatório, é o momento dos mortos. Qualquer uma das orações eucarísticas tem um momento de rezar pelos mortos, porque é a melhor coisa que pode ter. E as indulgências, que a igreja também recomenda por elas. Tem uma pergunta aqui, de alguns dias atrás, que até ficou sem fazer. A pessoa pergunta, já que a gente está nesse tema, qual é a diferença entre o purgatório e o limbo? O limbo não existe, né? O limbo foi uma figura que se usou, nunca foi dogma de fé. E diziam assim, a pessoa que morreu, é uma criança que morreu sem batismo. Como lá Jesus diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, muita gente diz, irmão, a criança que não foi batizada, ela vai para o limbo. O que seria esse limbo? Esse limbo seria assim, algo que não tem nem sofrimento, mas também não tem prazer, o gozo da companhia com Deus. A igreja não fala mais em limbo, nunca falou oficialmente, o catecismo da igreja não fala em limbo, ok? Então, não tem nada a ver com o purgatório, ok? Então, está aí esclarecido, graças a Deus, né, que o limbo foi abolido. Nunca existiu. Lu, para variar, não identificou, né? Você que gosta tanto de saber o nome das pessoas, mas assim, boa tarde, como posso pedir a Deus para conquistar o amor e a fidelidade de uma pessoa com quem me relaciono?
Na verdade, não é a Deus, né? A gente tem que pedir a pessoa. E também não depende de Deus, nós para que a pessoa seja fiel a nós. Não, o amor ele se transborda em fidelidade, em paciência, tudo aquilo que São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Mas eu penso que, eu não vou falar conquistar o amor, porque o amor ele não se conquista, ele ama por si mesmo. Mas eu penso também no diálogo. Pode ser que coisas que a gente deixou mal resolvido lá atrás, com essa pessoa, e não houve o diálogo, não houve a transparência, ou se houve foi num clima de tensão. Então é preciso resgatar esse relacionamento. E esse relacionamento leva tempo, porque o amor leva tempo, o amor ele vai se construindo. Né? Nós não amamos uma pessoa de forma perfeita e nunca vamos amar de forma perfeita como Deus nos ama. Mas na medida que nós vamos transbordando amor, o coração da outra pessoa também pode abrir ou não, porque eu não tenho como mexer no querer do outro. Né? Eu posso amar, mas o outro pode decidir distância da minha pessoa. Eu já vivi muitas situações. Uma vez eu fui me confessar com um sacerdote, quer dizer, nem foi confissão, foi uma conversa assim com o Padre Eduardo, da século XXI. E nós estávamos conversando sobre essa questão das pessoas, puxa vida, por que fulano de tal não é fiel a mim, se eu sou fiel, não me ama? E por que é tão difícil conquistar a fidelidade do outro? Aí ele falou para nós assim, bem particular para mim. O Senhor diz, vivei em paz com todos. Então isso depende de mim e de nós, viver em paz. Agora, se essa pessoa ela está sendo infiel, e se ela não corresponde àquilo que você gostaria, toma uma certa distância. Porque essa certa distância vai fazer com que a outra pessoa também, perceba se você é importante ou não para ela. Compreendeu? Então também, eu penso que o assédio até para fazer a pessoa amar, e a gente sempre se oferecendo, eu já tive muito disso na minha vida, eu ofereci às pessoas, eu queria estar com as pessoas, eu queria me aproximar das pessoas, eu queria que essa pessoa visse o quanto que ela era importante para mim. Aí eu caí em mim e percebi, é ela que tem que sentir quanto que eu sou importante para ela. Aí sim, aí há esse crescimento, essa fidelidade. Do contrário, não tem como. Nossa parte é transbordar sem assediar o outro. Quando eu falo assediar, é ficar insistindo que o outro goste da gente, né? Então, um dia a gente teve uma conversa parecida, né? Para que a outra pessoa, a gente já sempre se oferecendo, se dando generosamente, amor. já demonstrou, pediu perdão para aquilo que alguma coisa que tivesse acontecido. Não aconteceu, essa pessoa não é fiel ou ela não se aproxima, aí tem que soltar o passarinho e deixar ele voar. Não sei se... E é interessante assim, que é isso que você fala, Lu, porque às vezes a pergunta, a gente pensa em amor, em relacionamento, em fidelidade, somente na questão homem-mulher, né? Na coisa romântica. E não, e nas amizades assim também, né? No nosso dia a dia. Não adianta a gente querer ficar exigindo que o outro seja meu amigo, se a pessoa não tem essa empatia, não adianta, né? Não quer dizer nem às vezes que não goste, mas é a liberdade de cada um também. Às vezes é o temperamento. Sim.
né? É complicado, relacionamento não é fácil, né? São João da Cruz dizia uma coisa interessante, né? Onde não existe amor, semeia o amor para você colher o amor. Tem lugar que não tem amor mesmo, então você tem que meio que semear o amor devagar, com paciência, tal, até que o outro lado acorde, que você falou, né? O outro lado perceba que tem que acordar. Né? Então, tá aí, né? Vamos semear, o importante é amar. Professora Maria José, ela diz assim, professor, eu posso participar da Santa Missa de pernas cruzadas? Pois uma pessoa me falou que é falta de respeito com a celebração. Olha, lá no Oriente, por exemplo, a gente não pode cruzar as pernas na igreja, não. Quem já fez visita lá na Terra Santa não pode se você mesmo. entrar numa igreja lá no Oriente, né? Vem uma pessoa mandando você descruzar. Eu acho que isso é um pouco questão de costume. Cultural, aqui, né? Eu acho que aqui entre nós, você está com as pernas cruzadas de maneira decente, né? Especialmente mulher, com uma roupa que não esteja... Não é? Eu gostaria de não é? depois contribuir com isso. Então, eu acho que, sabe, sentando de maneira decente, que não seja excitante para os homens, principalmente no caso de mulheres, eu penso que não há problema. Não é? Agora, evidentemente, eu penso, por exemplo, diante de um Santíssimo exposto ali, eu acho que aí eu não cruzaria, entendeu? Estou um pouco mais afastado, um pouco, mas assim, diante do Santíssimo, no ostensório e tal, aí eu prefiro ou ficar de pé, ou ficar sentado normalmente, ou então de joelho. Né? Mas eu penso que, durante uma missa, mais ou menos, está escutando uma homilia, nós estamos aqui de pernas cruzadas, de enquanto, por quê? Porque é mais confortável. É mais confortável. Tem gente que tem dor nas pernas se ficar o tempo todo assim. Já me falaram. Bom, se dói, então Deus não vai te proibir de cruzar as pernas. Eu acho que a gente está conversando aqui das pernas cruzadas. Será que Deus vai se ofender porque eu estou conversando, rezando com ele de pernas cruzadas? Eu creio que não. Agora, evidentemente, com os cuidados que nós colocamos. Eu gostaria de contribuir aí, trocar uma ideia com você que fez essa pergunta e com os outros também, que é o seguinte. Um dia, um sacerdote me explicou isso aí. Eu vou falar a pessoa fez a pergunta da igreja, né? Dentro da igreja? Sim. Então, vou falar as brasileiras agora. A brasileira, ela tem fama de ser sensual, bonitas, o corpo, né? Tudo nosso é bonito, e na mulher geralmente, mas especialmente falam muito da mulher brasileira. Não sei se é verdade, né? Eu sou mulher, mas... Sou brasileira, mas sou brasileira, com muito orgulho. Agora, o que um padre uma vez falou para mim? Me disse assim, sabe por que às vezes os homens ficam constrangidos? E o Eto gosta muito de falar sobre esse assunto para as moças da comunidade e para os homens também. Porque a gente, vamos dizer, eu estou ou com uma calça comprida muito apertada, ou uma saia. Quando eu cruzo a perna, para mim, às vezes é uma coisa normal. A mulher não percebe. Porém, imagina o sacerdote que está celebrando, entendendo? Ou que está distribuindo a comunhão. E eu ali, os homens que estão ali, querendo ou não, até as mulheres, chama atenção. Porque esse cruzar de perna, eu nem sei por que tem, vocês homens podem até dizer, até gostaria de perguntar, trocando ideias aqui, por que o cruzar de perna de uma mulher é tão insinuante para os homens? Aí eu já aproveito para dizer assim, esse mesmo sacerdote e vários outros, o próprio Padre Jonas, ele foi um homem que me ajudou muito a ser uma mulher bonita, mais sóbria, e quero continuar assim, conquistando, né? Não conquistei ainda tudo, sobre o decote. Aí os padres dizem assim, eu não sei, querendo ou não, se eu distribuo ou se o decote é que está insinuando mais, está mostrando mais, né? A mesma coisa, o decote, estou ali na igreja. Para que ir na igreja com decote? Entende? Para poder o meu busto ficar ali livre, está calor, eu sei que o Brasil é tropical, mas na igreja... É como o professor Felipe falou, respeito a Deus em primeiro lugar. E respeito aqueles que estão ali.
Eu lembro uma vez que o Eto falando para as meninas da comunidade, ele dizia o seguinte, que ele rezou muito tempo, uma Semana Santa inteirinha, tem até no livro dele, se eu não me engano, é Administrar a Própria Vida, um negócio mais urgente, que ele fez uma quaresma para não ficar olhando o traseiro das mulheres. Porque sem querer ele estava ali na igreja, quando vê, e o Padre Léo também falava isso, os homens geralmente orientam a gente, né? E o costume da calça baixa, atrás, aí parece, né, as partes. O cofrinho. O cofrinho, as partes, a parte mais bela, ou sei lá, a parte que também atrapalha orar quem está atrás. Sim. Então, assim, eu fico imaginando os câmeras, né? Os câmeras aqui, os nossos profissionais. E já imaginou se eu tivesse toda aqui sem jeito, ou com uma saia muito justa, ou essas cruzadas que falam de perna, ou com um decote grande, ou com o cofrinho, né? Como a Carla falou, por detrás aparecendo. Desculpe, pode ser imoral tudo isso que eu estou falando para muita gente e se escandalizar, mas eu penso que se nós somos cristãos, e falando agora da mulher, a gente também tem que rasgar o verbo. Porque se também não rasgamos o verbo, não somos claros, tem gente que parece que faz tudo para não entender. Então, essa pergunta que você está fazendo foi muito boa. Você fez uma pergunta pequenininha, mas nós estamos abrindo o leque aí, porque nós estamos trocando ideias. Então, nesse trocar ideias, a gente vai se ajudando, né? A gente vai caindo em si, né? Roupa transparente. Eu me recordo muito bem que quando eu era bem jovem, eu gostava bastante dessa saia mais comprida e, assim, meio estilo hippie, né? Aí, eu lembro quantas vezes o Padre Jonas falou para mim assim, olha, essa saia não fica bem em você, tá transparente. Ou então o Padre Jonas falava, olha, esse vestido tá meio curto, né? Aí eu fui aprendendo, ora com meus pais que me ensinaram, ora com o sacerdote Padre Jonas, eu citei aqui outros, o Eto, né? O Felipe que está falando. É um caminho de conversão também, né? É um caminho porque, de conversão. Às vezes as pessoas falam, mas conversa de gente, né, que é muito radical, mas com o tempo a gente vai vendo também que não convém. Não convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, diz a Bíblia. E um outro lugar também que foi uma das coisas principais, uma vez eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, de mais de 21 dias que o Padre Jonas foi pregar e nós fomos pregar juntos. Foi o Padre Jonas, o Vinícius, o Eto e eu. Alugaram lá um carro e a gente foi. Então eu fui, falei assim, são muitas horas no carro, eu vou começar a ler a Bíblia no carro e vou fazer um estudo das mulheres da Bíblia. Naquela viagem, eu consegui ler todos os livros das mulheres da Bíblia, inclusive dos rodapés, eu ia lá. E eu vi assim, o quanto que a mulher de Deus, ela precisa ser bonita, ela precisa estar arrumada, mas ela não precisa estar pavoneada. Pode ver que quem lê a Bíblia vê que as mulheres, elas se vestiam bonitas, os salmos falam, como eu falei mesmo, os livros da Bíblia, né? A gente vê as mulheres judias, são muito discretas no vestir. Então, é como a Carla falou, a gente vai também amadurecendo. E na medida que nós vamos também nos aprofundando no como é uma mulher cristã, a vivência de uma mulher cristã e a vivência de um homem cristão, a nossa consciência, o nosso ser, a nossa personalidade parece que vai se ajustando, né, àquilo que Deus quer que a gente seja. Eu vejo duas coisas aí, Luzia, que eu acho que a mulher tem que prestar atenção. Primeiro é o seguinte, a mulher é diferente do homem sexualmente. O homem, ele se excita pelos olhos, aquilo que ele vê. Sempre ensinou isso. A mulher é mais pelo ouvido, aquilo que ela ouve. Te amo. Romance e tal. Então, o homem, ele vê uma mulher, assim, vamos dizer, mal vestida,
ele se excita, não tenha dúvida. Mal vestida que a gente fala vamos dizer... Deixando o decote que você falou, isso. ou então roupa aparente. Uma roupa muito justa. Agora, né? o que eu sinto é o seguinte, as mulheres não fazem isso por maldade. Não faz, eu falo por Ela, mim mesma, ela não cara, né? entende o outro lado, o homem. Então é preciso que ela entenda que João Paulo II dizia assim, esconda o corpo, mostre a alma. João Paulo II dava essa, na teologia do corpo dele, né? Esconda o corpo, mostre a alma. Né? Agora, outra coisa, a moda empurra a mulher a ser sensual. Aí tem que prestar atenção também na moda. Quer dizer, a moda não pode ser mais importante do que a prudência. Né? Até o estilo da gente, né? Exatamente. E hoje em dia é um risco também, professor, que a moda, ela não só estimula as mulheres a serem sensuais, a ficar... O homem também hoje está assim, né? Porque também usam as calças muito justas, aquelas camisas apertadas, mostrando o corpo definido, essa coisa. Então, hoje é uma coisa generalizada. Vamos dizer a moda assim. provoca mesmo. Isso, eu acho que isso tem que prestar atenção, realmente. É o que eu digo para os meus filhos, né? A gente não precisa seguir a moda, a gente tem que ter estilo. Sabe, eu acho que um bom teste disso, uma mulher, por exemplo, que é casada, pergunta para o seu marido, eu estou bem vestida, não vou provocar ninguém com essa O roupa? meu fala. Eu falo sempre isso, e se eu não falo, ele fala. O meu fala. Eu gosto muito do Eto, porque ele, quando eu vou comprar uma roupa, eu até prefiro que ele tenha um gosto assim bem refinado. Mesmo. E eu já gosto, mas... Não, mas é impressionante como ele te conhece, né? Porque ele sabe comprar, ele sabe o tamanho, tudo. Ele me deixa sempre muito lindinha. Assim, simples... Mas ele sabe elegante. que é ali dentro, né? Dos conformes de uma mulher cristã. Ou se eu pus qualquer blusa, ele falou, esse não fica bem para você. Ele é claro, não deu certo. E eu estou me achando linda. Mas ele fala, não, mas para você não fica bem. Então, até hoje, nessa idade, eu estou ainda aprendendo, porque é um caminho, né? Sim. Não mostra o corpo, mas mostra a alma. Seja elegante, mas não precisa ser sensual. Principalmente dentro, né, da realidade cristã, de uma igreja, né, até mesmo uma festa. Aonde a gente vai? Nós somos aquilo que somos onde nós vamos, né? Exatamente. Não dá para desvestir o ser cristão em alguns lugares, né? Aqui eu sou cristão, ali não. Então, essa roupa não tem como trocar, não. Professor, falando em catequese, vamos aqui, lá no Rio Grande do Sul. Luiz diz assim, amo esse programa, assisto todas as terças-feiras e gostaria que me tirassem uma dúvida. Sou catequizando, participo da catequese da Crisma. Meu catequista diz que devemos participar das missas de sábado, pois as nossas aulas são aos sábados antes da missa. Posso participar da missa do sábado e no domingo não? Pois não exigem que participemos aos domingos, e sim aos sábados. Me tira essa dúvida sobre participar da missa aos domingos. Pode dar as duas, né, professor? Veja, o que ele coloca assim, bem claramente, está até no Código de Direito Canônico, a pessoa pode participar da missa ou no sábado, à tarde e à noite, ou no domingo. Isso está claro. Inclusive, o Código ele não coloca nenhuma exigência. Por exemplo, você só pode assistir missa no sábado, se no domingo... Você tem, não, ele fala, por quê? Porque a liturgia do domingo, ela começa no sábado. Então, assistir uma missa no sábado é a mesma coisa de assistir no domingo. Agora, evidentemente, o domingo é melhor, porque é o dia, vamos dizer assim, oficialmente consagrado a Deus. Né? Então, eu só vou no sábado quando realmente não posso ir no domingo. Então, eu acho que o ideal seria ir no sábado quando não pode ir no domingo. E domingo é o dia do Senhor, Dominus. Né? Então, agora... Se a pessoa quer ir no sábado, a gente que cumpriu o preceito dominical de assistir à missa. Assim mesmo, professor não faz Felipe, mal também, né? Nos 2 dias. Depois das 18 horas, né? Às 16 agora. Às 16 o código horas. fala na parte da tarde. O código ele não fixa um horário. Ele fala... Então, a igreja mais ou menos considera a vespertina. Como se fosse... isso que eu quis dizer. As vésperas, a gente reza exatamente às 6 da tarde. É. Então, a missa vespertina, o ideal é que seja depois das 6.
Porque Porque vai ser a mesma liturgia do domingo. exatamente. Então, quando eu vou à missa no sábado à tarde, ali a liturgia diária, né, vai ser do domingo. Então, eu posso ir no sábado à tarde, com a mesma liturgia do domingo, que vai valer para o domingo. Agora, se você pode ir no sábado e no domingo, Melhor ainda. vamos à Eucaristia quanto mais nós pudermos. Se pudermos a semana inteira, vamos a semana inteira. Mas nunca deixar de ir cumprir o dia do Senhor, o Dominus, domingo. Seja domingo ou sábado pela tarde, já na liturgia própria. Perfeito. Tá certo. É nunca deixar de ir à missa, né, Padre? O importante é a missa. Lu, a Ana Cláudia de Campinas, ela diz assim: gosto muito do programa, esclarece bastante coisas que estamos em dúvida. Eu sempre ouvi que não devemos ter coisas quebradas em casa. Minha mãe, minha madrinha, minha avó, costumavam falar que devemos levar santos quebrados no cruzeiro do cemitério de nossa cidade. Gostaria de saber se isso é certo. O que devo fazer de verdade? Tenho 2 santos quebrados aqui em casa. Devo colar a cabeça deles e continuar tendo eles, ou levo no cemitério e coloco no cruzeiro? Eu vou dizer assim, se é uma imagem sagrada que eu tenho muito zelo, eu gostei dessa sua sugestão, não vou falar sugestão, do que você falou, de colar, porque tem imagem Restaurar. que dá para restaurar. Inclusive, tem lugares que restauram imagens. Opa. Né? Se é uma imagem muito querida, né? Representa para você algo que alguém deu, ou então de devoção, eu optaria por restaurar. Por exemplo, a família do professor Felipe, um dos seus filhos é o Lucas. O Lucas tem uma fábrica de imagens que, com certeza, muitas pessoas levam imagens para restauração. Imagens muito antigas, grandes, o pessoal leva para restaurar. Agora, também, por respeito àquela imagem que foi benta, né, para a sua devoção, você pode levar ali no cruzeiro do cemitério. Você não vai estar fazendo assim nada de extraordinário se você fizer isso, ou alguma falta, algum pecado. Não existe. Mas essas 2 opções podem ser ótimas para você. Eu até prefiro, Luzia, mais do que levar no cruzeiro, porque qual é a base dessa questão? Como você falou, é um objeto que foi abençoado. Não é porque ele quebrou que ele perde a bênção. Então, o que eles recomendam? Não se dê um destino onde possa haver a profanação do objeto. Então, por exemplo, nunca jogar no lixo. Entende? Então, o que eles recomendam? Se é, por exemplo, uma imagem de papel, de pano, queime. Se é, por exemplo, um de gesso que quebrou e tal, enterre. De modo que não haja uma profanação. Você já falou sobre isso aqui até no Trocando Não jogar em qualquer lugar, não. Você vê que hoje, né, recentemente saiu, não tem nada a ver, mas tem alguma correlação. Saiu um documento um pouco atrás do Vaticano aí, por exemplo, sobre a pessoa que é cremada. A igreja aceita que a pessoa seja cremada, mas as cinzas que a pessoa recebe do crematório não pode ser jogado na terra, na água, tem que ser sepultada. Inclusive vem, né, numa caixinha assim, bem sepultada. pequenininha. Por quê? Porque são os restos mortais da pessoa. Aquela pessoa, o corpo dela... No último dia ela vai ressuscitar. Profanar também, né? E isso, professor, também, às vezes tem a questão das imagens, mas muitas miudezas, vamos dizer assim, né, devocionais, quebrados. Que também foram abençoados, os terços, os escapulários, tudo isso. Então, nada no lixo. Não jogar no lixo, não. É preferível queimar ou então enterrar. Dá um destino que não possa haver profanação. Jogar no lixo é uma profanação. Porque é uma imagem, algo de devoção que foi abençoado. Sim. Então, se foi abençoado, vamos dar um sacramental. É um sacramental. Ok, muito obrigada. Aqui, professora Joelma pergunta assim: é errado
batizar a criança em casa? Minha família tem esse costume. Joga água na cabeça em casa até batizar na igreja. Não, não pode. A norma é batizar na igreja. Okay? Porque o batismo ele tem que ser registrado. Depois a pessoa vai criar uma certidão de batismo, não vai ter. Então, o pároco, né, os padrinhos assinam a certidão de batismo, ok? Então, e outra coisa, quem batiza é a igreja. A igreja que recebeu do Cristo, né, a incumbência de batizar em nome do Pai. Então, em casa, só em caso de uma emergência. Por exemplo, uma criança está morrendo, não dá tempo de chamar o padre, não dá tempo. Então, claro, batiza em casa, e qualquer pessoa pode batizar. Só derramar água 3 vezes na cabeça da criança, e não precisa ser muita água, não. O que batiza não é a quantidade de água, é a água. Pode ser até pouquinho, mas desde que seja 3 vezes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Agora, nas condições normais, batizar na igreja. Por quê? Porque o batismo não é só isso, ele tem um rito todo. Sim. Tem o exorcismo, renuncia a Satanás, reza o credo, reza pela criança, reza, entendeu? Quer dizer, é um rito todo do batismo, então deve ser feito na igreja. E é o sacramento da iniciação cristã, né? Então a gente tem que ter, que ele é tão importante, para casar a gente tem que ter um batistério, né? Exato. É atualizado. Agora, outra coisa, a igreja hoje exige uma preparação para o batismo, tanto dos pais quanto dos padrinhos. O tal custo do batismo. Né? Você tem então um certificadozinho que a pessoa recebe. Então, isso está ligado a batizar na igreja. Que bom, então está aí. Né? Vamos direto à igreja e não nada em casa, não. Eu quero falar um pouco para vocês hoje do livro aqui, O Homem, Conhece-te, Aceita-te, Supera-te. Olha que bonito, né? Maravilha! É do Marcelo Moraes. E assim, a gente ouve falar muito de livro para mulheres, né? E ele aqui ele fala bem mesmo para o homem, né? Para o homem viver tudo isso, porque é tão difícil um homem também. Eu acho que hoje não nem tanto, mas buscar se conhecer, né? E correr atrás também da superação dos seus limites e tudo mais. Então está aqui, né? Da Canção Nova, o livro Homem, Conhece-te, Aceita-te e Supera-te. Você quer ver, Luzia? Tá aí. Dá uma olhadinha. E também lembrar vocês que, gente, o tempo da TV analógica está acabando, né? Então, ele realmente agora, já depois de tantas prorrogações, ele está no final. E assim como todas as outras emissoras, a Canção Nova vive esse desafio, né, de instalar as nossas retransmissoras, de trocar os nossos transmissores. Graças a Deus, e vocês também, né, a ajuda de todos os sócios Canção Nova, a gente já fez muito, né, já trocamos vários transmissores, mas ainda tem muito por fazer, né, porque vai chegar um tempo que vai desligar mesmo e as pessoas vão ficar sem o sinal da Canção Nova. E a gente vê que é tão importante, né, tantas pessoas sentem essa necessidade, e para nós também, ter a sua companhia aí do outro lado. Então, aquilo que você puder fazer para colaborar no seu algo a mais, para que a TV digital possa chegar a todos os cantos do Brasil, é muito bem-vindo. Entre em contato conosco ou se torne um sócio. Se você que ainda não é, acesse clube.cançãonova.com e ali é facinho, você já pode fazer a sua inscrição ou ver o que a mais você pode fazer para ajudar a Canção Nova. Tá bom? O analógico já acabou. Ah, está aqui, ó. Diz que já acabou. Né? O Marlon está contando para a gente aqui, o nosso produtor. Sim, e vão ser desligados de vez, porque já está ali. Em alguns lugares eles ainda estão os dois caminhando juntos, mas vamos ajudar a Canção Nova a ir mais longe, tá certo? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Fale. E nós precisamos falar sobre isso aqui no Trocando Ideias. Uma das pessoas que mais motiva-nos nas reuniões da diretoria da Fundação João Paulo II, do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II, é o professor Felipe. É mesmo. Por quê? Porque o professor Felipe diz assim: nós precisamos mostrar para o povo, para as pessoas que nos assistem, que a Canção Nova precisa da sua ajuda. E ele ainda diz assim: e as pessoas gostam de ouvir aquelas pessoas mais antigas, por incrível que
estou falando nas suas palavras, professor Felipe. As pessoas que o povo conhece, que vem de uma história, que conhece lá dos inícios. E ele ainda cita o Eto, o Padre Jonas nem se fala, né? Sim. O Eto, a Luzia, e eu digo você, Felipe Aquino, e digo Carla. Então, nós estamos aqui. Não é uma grande graça, uma vitória, a Canção Nova está conseguindo passar por todo esse sistema de digitalização. Vocês se recordam, uns 5 anos atrás, quando falava que de uma televisão, a TV Canção Nova digitalizar, e que um dia o governo ele ia desligar o analógico, dava até arrepio em nós. Mas como que nós vamos conseguir isso? Você sabe quantas crises financeiras a Canção Nova passou e passa. E eu não tenho nenhum receio de dizer aqui que eu, Luzia, não usufruo do dinheiro da Canção Nova para sobreviver. Deus cuida de mim como cuida do professor Felipe, como cuida da Carla, como cuida de você, mas nós não usufruímos da Canção Nova para os nossos gostos e prazeres. Nós nem temos os gostos e os prazeres, vamos dizer assim, do mundo, né? De sair, de beber, de fumar, dessas muitas coisas que a gente gasta o nosso dinheiro e queima. Supérfluo, né? A gente queima o dinheiro quando a gente está fumando, Sim. Não é verdade? Em supérfluos. Então, nós temos essa vitória de ter chegado até aqui e da Canção Nova ter conseguido digitalizar. Somente que é o seguinte, o Eto, na época, ele fez, você pode até falar melhor do que eu, Felipe, ele fez o empréstimo, né, para os equipamentos, empréstimo bancário, que nós estamos digitalizando, já está praticamente 100% digitalizado, mas só que as prestações acontecem. É preciso colocá-lo assim, quantas retransmissoras nós temos mais ou menos? Mais de 500. Mais de 500. Agora imagina você trocar todo esse equipamento de analógico, que é um sistema antigo, arcaico, um sistema digital, novo, troca tudo, né? Para você entender, o telefone antigamente você tinha que tocar uma manivelinha lá e pedir para a telefonista fazer o número, era o analógico. Eu sou desse tempo, viu? Eu sou desse tempo, é o analógico. Hoje não, hoje você aperta o botão. Esses meninos aí não devem lembrar. Hoje você aperta o botãozinho para fazer a ligação, é o sistema atual. Muda o equipamento. Agora você imagina trocar todo esse equipamento de receber o sinal daqui, emitir para o satélite, da retransmissora, custa caríssimo. Isso. Agora imagina com 500 retransmissoras no Brasil. É por isso que, e outra coisa que a Canção Nova não recebe de subvenção de governo nem de nada, é só a doação das pessoas. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, sabe, Luiz, se a gente for comparar o que gasta uma televisão secular, comum, as outras televisões que não são católicas, e o que gasta a Canção Nova, pode ter certeza que elas gastam 4, 5, 6 vezes mais. Muito mais, só de cenário. Sim. Imagine, profissionais caríssimos. Profissionais Os caríssimos que profissionais fazem os programas. caríssimos. Eu só queria acrescentar uma coisa aqui de vocês, que vocês estão falando, que realmente é isso. Nós temos os equipamentos, a digitalização, o empréstimo foi feito, então o equipamento praticamente estão quase todos aqui, porque aí tem empréstimo, né? É até assim, vamos dizer assim, é uma alternativa. Agora, a nossa grande dificuldade hoje é ter o recurso para mandar o técnico e instalar. 500 lugares. E vocês imaginam... Então, ter mão de obra para isso, o custo da viagem, para levar esse transmissor. Então, tudo isso vai gerando... Tudo né? E isso não tem como a gente pedir É o cotidiano, né? É a logística da instalação que é complicada. Então, graças a Deus, graças a todos os sócios, meu Deus, né? A gente todos os dias tem que parar e pensar... Quem consegue hoje no Brasil viver com uma Canção Nova? É um milagre, um milagre, né? Aquilo que Deus realiza aqui, a gente não pode cansar de agradecer. Mas sempre tem algo a mais a ser feito. Por isso que eu comecei dizendo que nós não usufruímos,
para o sócio já confia na Canção Nova, porque senão ele não ia contribuir, colaborar. Mas dentro disso que o professor Felipe falou, né? O preço que é um profissional de televisão, né? Um jornalista, um apresentador, né? um operador. E a Canção Nova não, ela tem todas essas graças, né? E de forma muito modesta. Por quê? Porque nós não, graças a Deus, não temos esses pagamentos honorários caríssimos, porque todos somos missionários, de alguma forma nós estamos prestando serviço, né? Cenários também. Quando a gente olha os cenários usados por essa televisão, são cenários caríssimos. Aqui não. Para trocar um cenário desse aqui, que Nova leva 3, 4, 5 anos, troca uma cadeirinha, outra, tal, arruma um pouquinho aí, e o nosso povo entende. O Amor Vencerá, como eu apresento o Amor, eu vou no Amor Vencerá, e eu fico pensando, oh meu Deus, quantos anos aquele cenário? Quantos anos? Eu gostaria que fosse até mesmo essa mesma força do Cristo orante, do crucificado ali, dos anjos em combate, porque eles combatem por nós, como é o cenário lá. Mas de uma forma mais moderna. Mas custa caro. para rezar, vamos rezar do jeito que dá. O importante é que Deus está realizando. E a escola do professor? E a escolinha? E assim vai. Então, graças a Deus... né? Mas o que importa da fé é o conteúdo. Isso a gente tem 100% de certeza que o conteúdo é bom. É de primeira, né? É moderníssimo. É por isso que os sócios investem, graças a Deus. Com certeza. Então, mais uma Deus vez aqui, Pai. o nosso muito obrigado. Vamos nosso Deus lhe 100%. Pai. Vamos, com a graça de Deus, a gente vai chegar lá. Professor, a Margarete, ela diz assim, ela pergunta para os dois, tá? Professor e Luzia. Então, aqui nós vamos trocar ideias um pouquinho. A Luzia sempre entra. É certo católicos praticantes aceitarem o homossexualismo como uma coisa normal e participar de escolas de samba, onde o enredo invoca algo contrário à nossa fé? Dizem que o Papa até recebeu um amigo gay no Vaticano. Isso está certo? Bom, a igreja não discrimina. É bastante pergunta numa só, né? A igreja não discrimina ninguém. Quer dizer, se a pessoa tem a tendência homossexual, vai ser amada pela igreja do mesmo jeito que uma pessoa heterossexual. Agora, a igreja, ela tem... Aqui nós já conversamos daqui um dia, né? Conversamos aqui. A igreja não entra no mérito, por exemplo, qual é a causa da homossexualidade. O catecismo é bem claro, né? Se é genético, se é comportamental, a igreja não entra... Isso aí é da medicina, da psicologia, da psiquiatria. A igreja só fala o seguinte, o homossexual, ele deve viver a castidade. A orientação que a igreja dá, né? Não viver vida sexual, né? A não ser no casamento de um homem com uma mulher. É a orientação da igreja. Que é a mesma coisa que serve para os solteiros heterossexuais. Claro, mesma coisa. Não é? Agora, não sei mais... Agora, não conviver também, né? Eu falar, porque a pessoa é homossexual, se sente homossexual, ela não pode ir na minha casa, também é uma forma de discriminação. Não, o fato do Papa receber, um amigo que está dizendo aí que é homossexual, aí o Papa recebe mesmo. E o Papa Francisco diz assim, primeiro acolher, depois julgar. Né? Acolher, quer dizer, todo ser humano tem que ser acolhido. Jesus não entrava na casa dos pecadores, dos publicanos, dos fariseus, né? E entrava para quê? Para levar a salvação. Então, também a pessoa que tem a tendência homossexual, que em si não é pecado, ela tem que ser acolhida, e inclusive a oportunidade de você dizer ela o que a igreja recomenda. Não é? Eu até fiz questão um pouco de trazer essa pergunta, porque eu acho que a gente está vivendo agora um tempo, uma sociedade intolerante, por mais que ela se diga muito moderna, intolerante em vários aspectos, né? Então, o que eu penso é que a gente precisa crescer, como a gente falou na questão de ser mulher de Deus, nessa maturidade, né? Na nossa maturidade psicológica, mas espiritual também, da gente saber acolher o outro naquilo que ele está vivendo. Né? E não só ficar julgando, porque fulano é assim, ele não pode vir aqui, ele não pode ir à igreja, ele não pode... A gente tem que saber, é o amor, é amar, acho que é muita coisa que a gente falou no programa hoje, né? Da gente amar os outros assim como eles são.
Não quer dizer que eu está estou concordando com concordando, que eu estou, mas eu também não posso discriminar. Nem tanto quem vai numa escola de samba, quem vai. Não, são irmãos, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua. Né? E abaixa o preconceito, acho que em todos os sentidos, até mesmo, porque se a gente for ver hoje, a sociedade ela acaba sendo até mais preconceituosa conosco, que somos cristãos, com os heterossexuais. Então, não é por aí. Né? Eu acho que o que vai salvar a gente é o amor mesmo, em todos os sentidos, mas vivendo na castidade, independente da sua opção. Né? Não, a gente tem que respeitar todas as pessoas, acolher as pessoas, o que não quer dizer que você está concordando com o comportamento da pessoa, com a vida. Com certeza. E cada um tem o direito de viver o que ele quiser viver. Eu posso não gostar, mas, sabe, isso chama-se liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade religiosa, que a igreja defende com claro. Claro que a igreja tem a missão de anunciar o evangelho, anunciar a verdade que a igreja quer anunciar, mas respeitando cada um. E há uma coisa assim nos meios de comunicação que incentiva demais os jovens, até os adolescentes, a já se pronunciarem como homossexuais, né? Para se assumirem. Se assumirem. Às vezes a criança, o adolescente, ele está ainda se perguntando. E ele tem até aqueles, como que a gente fala, aqueles tique, né? Assim, não é aquele jeito, né? Porque adolescente, os trejeitos, porque o adolescente, ele não está sabendo ainda, né? A gente é desengonçado. É desengonçado. Eu lembro quanto que eu era desengonçada, meu Deus. A fase de transição. Fase de transição. Mas só porque às vezes o menino, o rapazinho, tem aqueles trejeitos, já todo mundo já fica falando, fulano de tal, né? Ou a menina. Mas só que também na escola, muitas vezes os professores, muitas vezes a pedagogia, as cartilhas, muitas vezes os meios de comunicação, parece que há uma assolação para que a criança, o adolescente, até o jovem, já se defina. E, puxa, a vida tem que ser assim. E não. Deixa essa pessoa crescer. Deixa essa pessoa amadurecer e se constituindo. E se, de repente, essa pessoa, ela se declara um homossexual, a vida dela vai por aí sim, é hora de nós mostrarmos para ela. E se ela não quiser ouvir, aí é uma questão dela, do que a igreja ensina, porque é o certo ensinar assim. Não é a igreja. Não, Deus criou assim. Homem e mulher. Agora, não vamos fazer acepção de pessoas. Eu tenho amigos, você tem amigos que são homossexuais. Mas são pessoas boníssimas. Sim, somente que o nosso convite para elas, o nosso apelo para elas, é o apelo de Deus, como a Carla falou, e você, a castidade. Né? A pureza, a castidade, para que não entre por um caminho que mais tarde ela mesma vai se arrepender. Exatamente. E é interessante, Luzia, que quando o catecismo fala das pessoas que têm essa tendência homossexual, ela pode chegar à perfeição cristã. Sim. Entendeu? Se ela viver a castidade, como? Pela oração, pela vida sacramental, até com a ajuda de amigos, ela pode chegar à perfeição cristã. Então a igreja não tem, assim, realmente discriminação. Nenhum preconceito. Essa peste que querem jogar na testa da igreja de ser homofóbica, não é verdade. Não é. Homofóbico seria se a igreja perseguisse, falasse mal, discriminasse. Não, o fato da igreja propor a castidade não quer dizer que a igreja é homofóbica. Exatamente. Então, é que eu digo, hoje é uma intolerância geral em todas as... Tem nada... Você também falou alguma coisa de modismo, né? Achei interessante eu isso. acho que tem, principalmente entre os adolescentes, essa questão, tem muito modismo, de você querer provar uma coisa que é diferente, mas, sabe, eu acho que isso é tudo reversível também. São várias coisas, mas eu acho que vale a pena a gente estar atento e caminhar com isso. Nós precisamos agora ir a Dom Orlando. Dom Orlando hoje nos responde sobre qual pecado me impede de comungar na missa. Todos os pecados mortais impedem de comungar na missa.
Claro, se eu tenho ódio de uma pessoa, se eu pratiquei adultério, se eu prejudiquei alguém com agressão e com atitudes desumanas e tantos outros pecados, nós precisamos primeiro, então, procurar o sacramento da confissão, da penitência, para então comungarmos. Mas a Eucaristia também perdoa pecados, especialmente os pecados leves, os pecados pequenos, sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. Então a própria Eucaristia, ela também é purificadora, como digo, perdoa pecados, mas nós temos que ter muito cuidado, quer dizer, uma consciência muito delicada, vamos dizer assim, nessa questão, porque Paulo apóstolo nos diz que quem comunga em pecado, entenda-se, grave e mortal, come e bebe sua própria condenação. Há circunstâncias, segundo o direito canônico, em que uma pessoa está em pecado e ela não tem outra oportunidade para se confessar, então ela faz o seu ato de arrependimento e diante de Deus diz assim: na próxima oportunidade que eu tiver para me confessar, vou me confessar. E diante então deste ato de contrição e este compromisso de logo que possível procurar a confissão, ela pode então comungar. O importante é a gente estar bem preparado, não abusar da Eucaristia e também, como sempre rezamos na missa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eucaristia é presença do Senhor e a casa que o recebe deve estar bem arrumada. O importante é não ficarmos sem, termos a consciência, né, de que precisamos estar aí com a alma limpa, mas não ficarmos sem a Eucaristia. Se você não pode, né, confesse, vamos atrás, porque eu costumo dizer, se está ruim com ele, pior sem, viu, gente? Então, vamos caminhando aí. Eu quero lembrar que em outubro teremos acampamento de cura e libertação aqui na Canção Nova, de 12 a 14 de outubro, com o padre Duarte Lara. Então, mas falta muito, mas vocês conhecem esse acampamento, então já entre em contato, faça aí a sua inscrição. Não que tenha, mas anuncie que você vem. Prepare a sua caravana aí na sua cidade e venha para a Canção Nova de 12 a 14 de outubro, tá certo? O programa correu, voou, né? Eu quero agradecer já a Luzia e o professor Felipe. Muito obrigada hoje por essa trocada de ideias que nós demos aqui hoje, que o negócio rendeu, graças a Deus. E a gente está aqui para isso, para sempre trocar ideias e poder ajudar você, mas também a gente aprende muito com este programa. A gente se encontra na próxima semana, com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.